Nós continuamos às terças-feiras trazendo temas que são importantes reflexões para estes momentos em que estamos vivendo, onde sair de casa é um desafio, mas desafio maior é ficar em casa. Então nós já falamos aqui sobre ansiedade, sobre abatimento, outros temas. E para hoje nós trazemos o tema fadiga. O texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 41, que diz: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quando nós procuramos uma definição para o termo fadiga, nós encontramos o seguinte: sensação penosa, estafa ou esgotamento. E aqui contextualizando, principalmente por parte das mulheres, com toda a família dentro de casa, neste período que estamos vivendo. É claro que quando falamos em fadiga, nós não estamos nos referindo àquele cansaço normal depois de um dia de trabalho ou depois de uma tarefa realizada, mas é aquele sentimento contínuo de todos os dias e que leva então a uma estafa, a um esgotamento. Esse sentimento, esta sensação pode vir até você nesses dias, porque o período de confinamento pode trazer isso. Todo mundo dentro de casa, as crianças dentro de casa, às vezes o espaço não é suficiente para a energia que elas dependem, e então as tarefas vão se acumulando e a estafa e a fadiga pode tomar conta do nosso ser. Mas no texto que nós lemos, a primeira coisa que nós precisamos entender deste versículo é que Jesus está se dirigindo a Marta nesses termos, mas apenas para estabelecer a distinção que existe entre prioridade e necessidade. Ou seja, o árduo trabalho de uma casa é sim uma necessidade, mas o trato com as coisas de Deus, a atenção ao ensino de Jesus no contexto aqui, era então prioridade. Para você que não se recorda do episódio, Jesus vai até a casa de Marta e de Maria e começa então, como de costume, ensinar as pessoas que estavam ali. Maria assenta-se aos pés de Jesus e fica ouvindo, absorvendo os seus ensinamentos. E Marta começa então a preparar uma refeição. E nós podemos imaginar que preparar uma refeição naqueles tempos, para muitas pessoas, não era tarefa nada fácil. E o tempo vai passando, Marta trabalhando, Maria apenas ouvindo, e chega um momento em que ela chega até Jesus e pede para que Jesus ordene a Maria que a ajude. E Jesus então traz esta palavra: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, compreendendo este contexto e verificando que Jesus estava apenas estabelecendo a diferença que existe entre prioridade e necessidade, aliás, essa explicação é necessária, porque não seria justo com as mulheres avaliar as demandas que uma casa requer como se fosse uma coisa simples ou sem importância. Jesus, melhor do que ninguém, sabia disso, mas o que ele está querendo chamar a atenção é que todo o trabalho desenvolvido, se não tiver no meio disso um tempo em que se priorize ouvir
os ensinos de Jesus, todo esse trabalho pode ser em vão e toda essa fadiga que advém desse trabalho pode se tornar então algo desnecessário. Eu queria trazer para você 3 pontos de reflexão para nós nessa noite com relação à fadiga. Essa fadiga que nós provavelmente nos encontramos nos dias atuais e relacionado também a esse texto. E o primeiro deles é que a fadiga é resultado de excesso de ansiedade. No verso que nós lemos, Jesus diz assim: Marta, você está ansiosa e fadigada. A fadiga é resultado de excesso de ansiedade. Veja, os desdobramentos da fadiga que resulta da ansiedade podem ser basicamente 3. Primeiro, fixação no que ainda está para ser feito. Quando você está sempre preocupado com aquilo que ainda não foi feito e deixa de contabilizar tudo aquilo que já foi realizado, você desanima e a fadiga então pode tomar conta do seu ser. Segunda coisa, sensação de impotência diante de tantos afazeres. Quando você olha tudo que precisa ser feito, você chega à conclusão de que não vai dar tempo. As horas são menos do que as coisas a serem realizadas, ou que a sua força física, a tua disposição naquele dia não será suficiente para dar conta de todas essas tarefas. E ainda, a fadiga, como resultado de excesso de ansiedade, pode trazer ainda uma percepção de que você luta sozinho. Às vezes isso é muito comum numa casa onde, não sei qual a razão, todo o trabalho se concentra numa única pessoa. E isto é injusto, porque todas as pessoas que moram numa casa trazem trabalho para essa casa. Todas as pessoas contribuem com a sujeira, todas as pessoas contribuem com o volume de roupa para lavar, de louça para lavar, todas as pessoas então têm a sua contribuição no trabalho a ser feito. E por que então esse trabalho deveria recair sobre os ombros de somente uma pessoa? Quando vem então essa percepção de que você está lutando sozinho contra um mar de coisas a serem realizadas, neste momento você pode ser então acometido de uma fadiga. Há um texto em Eclesiastes capítulo 10, verso 15, que diz o seguinte: o trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. Isso é interessante porque, entre outras coisas, esse texto suscita uma advertência. Muitas pessoas, depois de um dia de trabalho, não voltam para casa, porque pensam que chegando em casa vão encontrar mais trabalho, mais coisas a serem feitas, e por isso eles desviam o caminho de casa, mesmo que não seja para fazer algo que seja errado, mesmo que não seja para, por exemplo, parar no bar e ficar ali com os amigos. Mas o trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. Se você está consciente ou inconscientemente se desviando de voltar para a sua casa, por causa do volume de trabalho que há na sua casa, você precisa rever o trabalho que você está sendo feito. Então, a primeira coisa que nós somos chamados a pensar a respeito da fadiga é que a fadiga é o resultado de excesso de ansiedade. Há uma preocupação fora do normal com as coisas a serem feitas. Marta estava assim naquele dia. É claro que nós podemos perceber que
todo aquele esforço era para o bem. Todo aquele esforço tinha uma ótima intenção. Todo aquele esforço era uma necessidade. E isso traz um ponto muito positivo para o trabalho que Marta estava fazendo. Mas Jesus estava querendo apontar para a prioridade. O texto diz que Jesus estava ensinando. E quando Jesus está ensinando, é momento de parar todas as atividades e prestar atenção naquilo que o mestre está dizendo. Então, quando nós estamos transmitindo um culto, ainda que seja online, mesmo com toda a distração tecnológica da sua casa, é como se Jesus estivesse ensinando, porque aqui eu não estou falando da minha sabedoria, da minha experiência, mas nós estamos fazendo uma reflexão na palavra de Deus. Então, deixe por uns instantes aquilo que é para você uma necessidade e estabeleça para você, então, uma prioridade. Quando você não faz isso, a fadiga toma conta do seu ser e você começa a lutar inutilmente com tantas coisas a serem realizadas. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto é que a fadiga é resultado de excesso de trabalho. Veja que no primeiro momento, a fadiga é resultado de um excesso de ansiedade, ou seja, já se sofre por antecipação daquelas coisas que são necessárias ser feitas. Agora, a fadiga é resultado do excesso do trabalho que já está sendo realizado. Jesus continua no mesmo verso dizendo: Marta, você está fatigada com muitas coisas. Os desdobramentos da fadiga que resulta do excesso de trabalho são ativismo em vez de atividade. Muitas pessoas, quando você olha, estão o tempo todo ocupadas. Muitas pessoas sequer têm tempo para comer. Muitas pessoas não têm tempo para cuidar da sua beleza. Muitas pessoas descuidam até do seu asseio pessoal, porque estão o tempo todo trabalhando. Mas isso é apenas um ativismo. E quando nós chegamos ao ponto do ativismo, em vez de atividades, nós começamos a ficar fatigados pelo excesso do trabalho. Ainda, muito esforço e pouco resultado. Muitas pessoas se desdobram, vão para todos os lados, fazem planos, gastam energia, gastam todas as horas do dia, mas quando vão fazer uma análise daquilo que foi feito, veem que o resultado não foi tão bom assim. E quando isso acontece, a fadiga também toma conta do seu ser. Então, fadiga é resultado de excesso de trabalho, muito esforço para pouco resultado. Mas tem uma outra característica, que são as demandas maiores do que se pode assimilar. Existem pessoas que querem abraçar o mundo, existem pessoas que, além dos trabalhos que já têm, querem abraçar o trabalho que são de outras pessoas, que não cabem a elas. Existem pessoas que querem fazer todo o trabalho, todo o tempo de todas as pessoas, mas cada um tem as suas próprias atividades. E quando fazemos isso, a fadiga também vem e começa a nos derrubar, começa a nos prostrar. Em Jeremias, capítulo 12, verso 5, nós encontramos o seguinte: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Ou seja, se aquilo que você está fazendo dentro da sua realidade já te deixa extremamente fatigado, como você poderá passar para estágios posteriores? Como você poderá galgar assuntos mais altos? Como você poderá assimilar demandas mais importantes? E isso nos leva à terceira reflexão dentro desse versículo com relação à fadiga.
Fadiga é resultado da falta de prioridade. Jesus termina o verso dizendo: mas uma só coisa é necessária. Quais são os desdobramentos da fadiga que resulta da falta de prioridade? Primeiro, produção em detrimento da devoção. Quando você chega ao final do dia, se a sua produção foi maior ou chegou ao ponto de anular a sua devoção, alguma coisa está errada. Um sinal vermelho deve acender dentro do seu ser, porque a fadiga pode estar batendo as portas da sua casa, da sua vida, porque falta, no meio de tantas atividades, uma que seja prioridade. Um outro aspecto é inversão entre necessidade e prioridade, voltando àquilo que falamos no início. Por que a fadiga é resultado de falta de prioridade? Quando nós invertemos os valores e achamos que a necessidade precede a prioridade, podemos chegar ao ponto da fadiga, não somente física, mas também emocional e principalmente espiritual. Muito trabalho, muito esforço físico, olhando apenas a necessidade, em detrimento da prioridade, nós chegaremos ao nosso limite. Que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, o levantar-se pela manhã, o comer o pão penosamente, tudo isso seria inútil, se não houvesse no nosso cotidiano um espaço reservado para o sagrado, para a nossa prioridade. Quando isso acontece, começamos a ficar fatigados, cansados, exaustos, abatidos. A nossa força se vai, nossa energia não existe mais. E nós poderemos entrar num processo de abandonar todas as coisas. E não queremos mais nada com ninguém, muito menos com Deus. Se a fadiga tem batido a porta da tua casa, se você verifica este cansaço demasiado na sua vida, verifique então isso que Jesus está nos ensinando nesta noite. Pense que para além da necessidade, existe uma prioridade. Pense que fadiga pode ser o resultado do teu excesso de ansiedade. Pense nisso nessa noite. Busque o Senhor em primeiro lugar. Dê a Ele as primícias do teu tempo, das horas do seu dia. E você sentirá o renovo, porque o mesmo Jesus é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei.